o tema protegendo seus filhos das trevas espirituais. E se tem uma coisa importante que nós precisamos dizer sobre isso, é que a proteção espiritual dos nossos filhos, ela começa com a atitude correta nossa como pais. E a bem da verdade, nós pais muitas vezes temos sido extremamente negligentes no aspecto cuidado dos filhos. Nós estamos muitas vezes terceirizando o cuidado dos nossos filhos para a escola, onde eles estudam secularmente. Tentamos transferir também para os cultos infantis das igrejas, para as escolas bíblicas dominicais. Nós pensamos que as pessoas têm a responsabilidade de educar, trazer a formação do caráter dos nossos filhos, mas isso é responsabilidade única dos pais e não dos professores. Professor aplica conteúdo, pai e mãe ensina caráter, ensina vida. Então nós precisamos começar falando um pouco sobre isso, porque se você está muitas vezes transferindo a educação dos seus filhos para terceiros, você pode estar correndo um risco muito grande. Você pode estar transferindo a educação do seu filho a um professor que não professa a mesma fé que você, por exemplo, e ele pode estar passando conteúdos extremamente complicados ao coração do seu filho. Agora, quando nós falamos sobre proteger os filhos, é interessante, em primeiro lugar, que nós compreendamos a aliança entre os filhos e os pais. E o texto que eu quero usar como base para falar sobre isso é Mateus 19:6, que diz assim: eles já não são dois, mas sim uma só carne, portanto o que Deus uniu, ninguém separe. E você vai dizer assim: pastor, o que isso tem a ver? Esse texto está falando de homem e mulher, de casamento. O que isso tem a ver com filho? Da onde é que vem os filhos? E não venha me dizer que é da cegonha, meu irmão, porque senão a gente vai ter um problema sério aqui de compreensão. Não é o cegonha e nem a cegonha. Deus facultou aos homens e às mulheres a união dentro do casamento, a ideia da procriação dos filhos. Então, assim como existe uma aliança espiritual entre homem e mulher quando se casam, existe também a aliança entre pais e filhos na geração dos mesmos, ou como falamos hoje de manhã, na adoção dos mesmos. Existe uma aliança espiritual, existe um princípio espiritual que precisa ser obedecido, que precisa ser vivido. E dentro desse seio familiar existem várias alianças que se formam dentro do casamento, que é a união sexual e a união sanguínea entre o casal dentro do ato sexual. Os filhos, que é a união sanguínea entre o bebê e a mãe na gestação, ou até também o laço de amor que se forma dentro de um processo de adoção. E também no aspecto de Deus, quando eles estabelece uma nova aliança através do sangue de Jesus que é derramado por cada um de nós na cruz. Então, no aspecto familiar, existem uma série de alianças que foram estabelecidas. E aí o que acontece? Muitas vezes você está encontrando problemas na relação com os seus filhos ou com os seus pais, porque esse princípio espiritual muitas vezes não tem sido estabelecido ou até vivido, porque talvez para você isso não tenha importância. Agora existe uma aliança e que precisa ser respeitada, e às vezes nós não nos damos conta de que algumas coisas que acontecem na nossa vida precisam ser trabalhadas e alinhadas. Por exemplo, tem pessoas que tomam a decisão de ter uma vida sexual antes do casamento e acabam gerando filhos, e se isso não for tratado aos olhos de Deus, se não houver o conserto, o perdão dessa situação, essa aliança espiritual está corrompida e comprometida pela semente do pecado. E agora tem gente que pensa que isso não tem nada a ver.
Ah, pastor, mas para com isso. Eu vivi com meu namoro a vida inteira, fiquei transando com a minha namorada, e depois depois eu casei e está tudo certo nada, meu irmão, é pecado, você está trazendo maldição para a tua vida, você está se arrebentando. E eu ouvi de alguns pastores há um tempo atrás: Rubinho, a gente tem que olhar com um olhar mais maduro para isso. Acabou essa coisa dos jovens se preservarem. Eu ouvi isso de um pastor, eu estou falando porque o cara eu conheço. E ele diz para mim: nós temos que começar a orientar os nossos jovens a usar preservativo e se cuidar, porque a gente tem que ser realista. E não faz mais de 10 dias que eu ouvi isso. Você quer acabar com a sua vida? Começa a ir para lugares que Deus não te chamou para ir. Quer que eu te dou o nome de alguns? Começa a ir para motel, começa a ir para baile funk, começa a ir para festa rave, começa a ir para balada, começa a ir para festinha mundana. Começa a ir para ver. Vai lá. Depois não chora. Depois não lamente, porque é lá que o diabo está sambando na tua cabeça, e depois as escolhas erradas não tem jeito de voltar. Ah, pastor, mas os dias são outros. Podem até ser, mas a Bíblia é a mesma. E a Bíblia diz em Hebreus 13:4 que o sexo antes do casamento é pecado. E se você fez, peça perdão e não faça mais. Se está fazendo deliberadamente, reveja a sua vida diante de Deus, porque a tua vida deve estar um caos. Ah, pastor, mas meu namorado pediu uma prova de amor. A maior prova de amor que você pode oferecer para ele é a tua virgindade e a tua decisão de permanecer virgem até o seu casamento. Guarde seu corpo, porque você não é um copo descartável. Só que hoje está tudo normal, não está? Os filhos fazem o que querem. Só que eu vou abrir um parênteses aqui. Sabe por que estão fazendo porque querem? E o que querem? O tempo que querem? Porque muitos pais são omissos. Enquanto você está indo para as suas baladas da vida, enquanto você está indo curtir a tua vida, os teus filhos estão se arrebentando nas drogas, estão se arrebentando na prostituição. E o que você plantar hoje como homem, como mulher, os teus filhos vão ter algumas consequências das suas atitudes. Não o pecado que você está cometendo, mas a tua colheita vai gerar repercussões na vida dos teus filhos. O pecado que você comete é você que responde diante de Deus. Se o pai comer uva verde, o dente do filho não vai embotar. A Bíblia já diz isso. A alma que peca é que morre. Você não colhe consequência de pecado dos teus pais. A Bíblia já é muito clara em dizer isso. O que você colhe são as consequências dos erros que os seus pais cometeram. Isso você pode ter certeza. Meus pais colheram erros dos meus avós na área financeira, familiar, e que foi muito duro para trabalhar e restaurar. Como eu também colhi erros dos meus pais, decisões que eles tomaram na vida deles durante os anos que passaram. E se eu não tomar cuidado, os meus filhos também vão colher algumas decisões erradas que eu vou tomar. Agora, não o pecado. Por isso que essa aliança tem que ser muito bem observada. Ah, pastor Rubinho, você é jovem, a tua mente tem que ser mais aberta, você tem que olhar no outro prisma. Meu irmão, quem olha no outro prisma é o capeta, e ele quer ver você no inferno queimando junto com ele. Então para de achar que tudo é normal na tua vida. Ah, mas essa igreja tem um discurso muito radical, muito tradicional. Eu vou para algum lugar e eu vou te garantir, vai ter um monte de lugar que vai apoiar, que vai fazer um monte de balada para te entreter, que vai fazer um monte de coisa para a sua vida se tornar legal. Meu irmão, a tua vida ela não tem que ser legal, a tua vida tem que ser transformada. Você não tem que andar de acordo com o mundo, você tem que transformar o mundo que você vive. Agora, você quer frequentar um monte de lugar ruim e você quer bênção de Deus para a tua vida? Você quer ver os teus filhos serem abençoados se as suas decisões são ruins? Você quer ver teu filho longe das drogas e da bebida, mas você consome álcool? Tem alguma coisa errada. Você quer ver os teus filhos longe da prostituição, mas você é viciado em pornografia na internet? Tem alguma coisa que não está certa. Porque existe uma aliança. O que você faz gera repercussão dentro da tua casa. Agora, quando Jesus fala e os dois serão uma só carne, dentro dessa aliança se forma uma outra aliança, que é a aliança dos pais com os filhos. E meu irmão, você quer saber de uma coisa? Os teus filhos conhecem você direitinho, como os meus filhos também me conhecem. Porque os nossos filhos nos conhecem dentro de casa, dentro do nosso gueto, dentro da onde a gente é muitas vezes aquilo que a gente não demonstra fora.
E nós temos que prestar atenção, porque às vezes os nossos filhos estão se perdendo, e a culpa não é do diabo pura e simplesmente. Bom, ele sempre vai promover o caos e a discórdia em tudo. Mas meu irmão, tem hora que a gente dá uma força para o capeta que você não imagina. Ele só te mosra a carta, você já pega o baralho inteiro e sai jogando. Ele só te mostra o caminho, você já dá até a rota do GPS para todo mundo. Você quer destruir a tua vida e você quer que os teus filhos não colham isso. Se você quer os teus filhos diferentes, seja diferente. Você quer os teus filhos servindo a Deus? Sirva a Deus. Você quer os teus filhos transformados? Se permita transformar pela graça de Deus. Agora, se a tua decisão de vida é um caos, o que você quer pedir? O que adianta? Você pode pedir para 600 irmãos orarem e fazer campanha de oração pelos teus filhos. Não vai mudar em nada. Porque quem tem que mudar primeiramente é você, não os teus filhos. Porque os nossos filhos vão enxergar as mudanças, você pode ter toda certeza. Então a primeira coisa que eu quero deixar para você é que existe uma aliança entre Deus e você, entre você e o teu cônjuge, entre você e os teus filhos, entre você e os teus pais, e isso precisa ser respeitado. E aí eu vou para uma segunda questão, porque tem quase 7 aqui, meu irmão, eu tenho que correr hoje. Existe o aspecto da autoridade espiritual dos pais, que está comprometido hoje em dia. Muitos pais perderam a autoridade espiritual dentro de casa, perderam o sacerdócio, perderam o que nunca poderiam ter aberto mão, que é o princípio de autoridade dentro do lar. Eu não estou falando aqui quem manda ou quem deixa de mandar, porque em primeira instância quem manda na casa é Deus, não é a gente. Mas Deus delegou a autoridade. Está cheio de homem frouxo, que a mulher faz o que quer e o marido abaixa a cabeça. Está errado. Mulher não manda em casa, tampouco o marido, mas o marido tem autoridade espiritual sobre a família, e é o marido que tem que dizer para a família como a família vai andar. Pastor, mas eu defendo a igualdade. Meu irmão, eu entendo que todo mundo tem que ser respeitado, mas sobre a autoridade espiritual eu não discuto com a Bíblia. E todas as famílias que a mulher tentou mandar, a família acabou. E hoje ela manda sozinha na própria casa. Ou quando o homem também foi totalmente omisso, ou pelo contrário, tentou se tornar um ditador. Tão errado quanto. Porque um homem que sabe usar a sua autoridade como sacerdote, a mulher o segue e caminha junto e decide também as coisas junto. Mas é o homem quem tem que ter a palavra final nas questões espirituais, não é a mulher. Isso é quebra de princípio. E todo lar que está tendo o sacerdócio quebrado está se dissolvendo. Porque o homem tem que ser o cabeça da casa, não o cara que manda, mas o cara que ouve de Deus e transmite para a sua família. Porque muito homem gosta de usar o papel de sacerdote para dizer que manda. Isso é uma imbecilidade, porque o homem recebe uma missão de Deus, e coitado desse homem se ele não fizer direito o trabalho dele, porque ele vai responder para Deus o caos que ele transformou a família dele. Agora as esposas precisam entender isso também. Existe uma autoridade. O pai tem uma autoridade diferente da autoridade da mãe dentro de casa. Não quem manda mais ou menos, mas existem vozes que precisam ser muito claras para os filhos. E muitas vezes tem pais que estão competindo, disputando para ver quem manda mais nos filhos. E não é assim que funciona. Os nossos filhos precisam ver em nós uma harmonia como casal. Não é quem manda mais, é quem tem autoridade e a exerce com sabedoria e com temor diante de Deus. Porque os filhos, eles não são nossos, eles são de Deus. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Agora tem lares que estão se destruindo porque as alianças e os princípios estão sendo quebrados. E olha o que diz o texto, que é o texto base do nosso ano de reconstrução: se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Muitos fundamentos na família estão sendo destruídos, simplesmente porque a Bíblia não está sendo lida. Às vezes é mais fácil a gente só pegar e dizer o seguinte: o que a Bíblia fala sobre determinado assunto? Ela diz isso. Se ela diz isso, está dito.
Ah, pastor, mas eu não concordo. Então a sua decisão não é crer na palavra de Deus. Então, meu irmão, você tem que seguir outra filosofia de vida. Vai lá, vai subir em cima do monte mais alto lá e vai meditar. Vai lá para Santiago de Compostela, lá fazer a tua peregrinação. Vai fazer alguma outra coisa doida. Mas se a Bíblia é a tua regra única de fé e prática, você tem que ler ela e segui-la. O problema é que está cheio de família que relativiza. Pega assim a Bíblia, o que diz a palavra de Deus? Ah, a Bíblia diz que não pode, mas assim, os tempos são outros. Então, dá para a gente dar uma ajeitadinha aqui na palavra de Deus, a gente muda a versão, vamos pegar aquela tradução mais contemporânea, que ela não é tão clara nisso, porque daí eu vou validar o que eu quero, meu irmão. O que a Bíblia diz, ela sempre disse e vai continuar dizendo. Agora, se você quebra princípio, como que você quer que Deus abençoe a tua casa? Se os princípios de autoridade espiritual não são vividos, olha o que diz Deuteronômio 30:19. Hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam. E quem tem que escolher a vida é o pai e a mãe, não são os filhos. Os filhos vivem a consequência das tuas decisões dentro de casa, até que eles se tornem adultos e passem então a tomar suas próprias decisões dentro da sua casa agora, nova. Até os teus filhos crescerem, meu irmão, as decisões principais, mais importantes, elas não são tomadas por filhos. Filho não tem capacidade de decidir. Filho não tem visão de mundo, não tem visão de dificuldade, dos problemas. Filho só tá vendo muitas vezes o High School Musical, agora já passou, agora tem outros, né? Ou está vendo o Rebelde, ou está vendo não sei o quê, ou está vendo, sei lá, um outro artista da televisão. O filho vive no fantástico mundo de Bob. Ele imagina um monte de coisa legal que ele adoraria ser e que ele nunca vai ser normalmente. Pai e mãe é quem dá rumo para casa, não é filho. Uma vez um colega meu de ministério disse assim: eu e minha esposa estamos direcionados numa decisão, já que a gente vai tomar, ministerial. O problema é que a nossa filha não quer e a gente está muito inclinado a fazer o que ela quer. Só que a menina tinha 10 anos de idade. É o que está acontecendo por aí. Está cheio de pai e mãe sendo governado por vontade de filho. E eu não estou falando, meu irmão, que seu filho não possa se expressar ou dizer o que ele gostaria, mas quem dá rumo espiritual dentro de uma casa é o pai e a mãe. Agora, se um filho está dando rumo dentro de uma casa, aí eu vou confessar para você que eu estou ficando com medo. Porque se o filho está dando a direção, é porque ele já entrou em desespero de ver o caos que o pai e a mãe estão vivendo e que não tem mais direção nenhuma. E se isso está acontecendo na tua casa, retome a direção. Coloque ordem na casa. Sente com os teus filhos, com a tua família. Acertem as coisas. Reconheçam os pontos falhos e comecem a caminhar de novo. Mas não venha com essa história de que não tem mais jeito. Ah, minha casa já está muito bagunçada, não tem mais o que fazer. Tem sim o que fazer. Porque Deus sempre pode colocar as coisas no seu devido lugar. Viver pela obediência, viver pela vida, é escolher bênção. Agora o texto é claro: ou você escolhe a bênção ou a maldição, ou a vida ou a morte. Agora sabe o que é legal? Está cheio de gente que no domingo escolhe a vida e de segunda a sábado está vivendo na morte. Como é que faz? Serve o capeta de segunda a sábado e no domingo levanta a mão para o alto. Meu irmão, não dá. Não é compatível, não tem jeito. Ou você serve a Deus ou você serve a Satanás. Ou você é luz ou você é trevas. Ou você quer ir para o céu, ou você já decidiu que o teu destino final é o inferno. Não tem meio termo na vida cristã. Não dá para você viver como o crente Raimundo, com um pé na igreja e um pé no mundo. Não tem como. Não dá. Você tem que tomar uma decisão clara na tua vida. E você tem que entender que a tua autoridade, aquilo que Deus confiou a você, vai gerar bênção para a vida dos teus filhos e para a tua esposa, para o teu marido. Porque quando você decide viver o que Deus tem para a tua casa, você pode ter certeza que o melhor de Deus chega. Agora você tem que tomar uma decisão. As suas escolhas afetam a sua descendência de maneira positiva ou negativa. Você é que escolhe. Você é que escolhe. Você quer escolher o futuro dos teus filhos? Comece a ver as decisões que você está tomando hoje.
Agora, o que a Bíblia diz sobre os filhos? Efésios capítulo 6, versículos 1 ao 3. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas vida longa sobre a terra. Filho que responde papai, que manda o pai calar a boca, que fala alto com o pai, das duas uma, ou o pai já está vivendo um caos e o filho não vê mais por onde respeitar esse pai ou essa mãe. E aí eu vou te dar um conselho: pastor, sabe por que eu não obedeço meu pai ou minha mãe? Porque a vida dele é uma bagunça, a vida dela é uma bagunça. Eu vou dizer duas coisas para você. Que pena que a vida deles não está legal. Pena maior ainda, porque você não entendeu que isso aqui é um princípio, não é uma condicional. Seu pai pode ser o pior traste do mundo, ou a sua mãe. Você tem que honrar eles no Senhor. Meu pai está mandando eu ir para a festa lá e me prostituir. É no Senhor. Você tem que honrá-lo como alguém que Deus colocou sobre a tua vida de alguma forma. Você vai respeitá-lo. Você não vai obedecer em caminhos tortuosos. É diferente. Pastor, meu pai não tem moral para falar comigo. Minha mãe não tem moral para falar comigo. Se Deus escolheu ele para ser seu pai ou sua mãe, na boa, abaixa a orelha e escuta o que ele tem para te falar, que alguma coisa boa um dia sai. Porque se você está desrespeitando seus pais, você está pecando e você está deixando o diabo destruir a sua vida e a vida dos seus pais. Filho que não obedece a pai e mãe, está fadado a viver um inferno na sua vida. Porque isso é princípio, não tem como você fugir disso. Pastor, mas você não conheceu meu pai, você não conheceu a minha mãe. Meu irmão, se existe uma coisa que é muito claro, é que você não precisa conhecer pessoas para viver princípios. Você precisa viver princípios para transformar a vida das pessoas. Você pode não ter tido os melhores pais do mundo, mas Deus escolheu ser seu pai através da graça dele, através da morte de Jesus Cristo na cruz. Você pode ter o melhor pai do mundo na sua vida. Então, honre os teus pais. Ele te deu um conselho errado, ore por ele. Ele falou para você fazer uma coisa que não deve, ore por ele para Deus transformar a vida dele. Mas seja alguém que respeita os seus pais. Pais, sabe também por que tem um monte de filho rebelde e desobediente? Porque eu estou cansando de ver pai e mãe tratando o filho igual trata cachorro. Manda calar a boca. Gente, se eu tenho pavor de uma expressão, é calar a boca. Porque eu não gosto de ouvir isso. Se um dia alguém falar isso para mim, eu não falo mais com a pessoa por um bom tempo. Porque é a maior falta de respeito para mim. Se alguém virar para mim e falar, cala a sua boca, para mim acabou. Se a pessoa disser assim, você deixa eu falar? Você pode me deixar falar? E se a pessoa continuar sendo mal educada, o máximo que eu vou fazer é tentar seguir meu caminho e tudo bem. Agora você chamar teu filho de burro, mandar ficar calando a boca toda hora. Aí uma vez, um filho conhecido de uma família nossa, apanhou da mãe. Sabe por que ele apanhou da mãe? Por uma coisa muito terrível que ele fez. A mãe foi dar uma bronca nele. Você sabe o que ele falou para a mãe? Cuida da sua vida. Aí você vai dizer assim, que filho terrível, tinha que ter apanhado mesmo. Só que tem um problema. Todo dia, quando o filho falava, mãe, você quer? Cuide de sua filha, cuide de sua vida, rapaz. Cuide de sua vida. Aí um dia, o filho virou e falou, cuide da sua vida. Aí foi lá e bateu. Aí veio para mim, pastor, porque meu filho falou isso. Eu falei, bem feito, é pouco para você. É pouco. Porque o tempo todo você está ensinando ele a fazer isso. Agora, você manda teus filhos calarem a boca, chama de imprestável, de idiota, de burro. Se prepara que o tempo passa, o tempo voa e a poupança Bamerindos continua numa boa. Você vai ver o que vai acontecer daqui a alguns anos. Seus filhos crescem. E normalmente eles ficam maiores do que a gente. Eu espero que os meus não passem muito, porque senão eu já sou um pouco grande. Aí um dia, o que você agiu com o seu filho com violência, com brutalidade, um dia seu filho vai guardar lá no pendrive dele. Ele vai falar, meu pai me surrava todo dia, só que agora eu estou fazendo MMA. Agora quem dá uma surra no meu pai sou eu. E não são poucos os casos de pais que são seriamente agredidos pelos seus filhos. Que o pai vai dar bronca e o filho manda calar a boca e sentar, porque senão vai dar uma surra. Agora onde é que o filho aprendeu a dar uma surra em alguém? Onde é que o filho aprendeu a mandar o pai calar a boca?
Normalmente nós somos os melhores professores, tanto para o bom quanto para o ruim. Pastor, então quer dizer que eu não devo chamar a atenção do meu filho? Claro que tem, e muito. Pastor, eu tenho que castigar meu filho? Tem. Pastor, eu tenho que ensinar limites para os meus filhos? Todo o tempo. Porque a Bíblia diz que quem ama seu filho disciplina. Isso é bíblico, é princípio. O pai que não corrige o filho está transformando ele num bandido. Está transformando ele na pior coisa que existe aí por fora aí. Você tem que corrigir seus filhos. E você quer saber uma coisa? Os filhos, eles esperam a autoridade dos pais. Filho quer limite. E quando você não dá, aí ele vai tentar viver um outro lado muito louco, que não é bom. Filho tem que ter limite. E o limite a gente dá a partir daquilo que a gente está vivendo. Filhos, prestem atenção em outro texto aqui. E eu estou falando de filho aqui jovem, criança, adolescente e adulto, tá? Tá cheio de filho adulto maltratando seus pais aí, ó. A casa cai, tá, meu irmão? Aqui, ó. Se alguém amaldiçoar seu pai ou sua mãe, a luz de sua vida se extinguirá na mais profunda escuridão. Trata mal os teus pais. Estou vendo tanto velhinho, meu irmão, abandonado. Além de ser crime, é um pecado gravíssimo aos olhos de Deus. Ah, pastor, mas o meu pai não foi o melhor pai, então seja o melhor filho. Ah, mas a minha mãe nunca fez nada por mim. Faça por ela alguma coisa. Cuide dos seus pais. Você quer ser cuidado pelos teus filhos? Semeie isso na vida deles. Mostre para os teus filhos o valor que você dá para os teus pais, o respeito que você dá para eles. Está cheio de filho que fica mais velho, independente financeiramente, e começa a desonrar o pai e a mãe, esquecendo que quem deu a condição para aquele filho crescer, ter o que comer, estudar, foi o pai, foi a mãe. Mas agora não, o cara nasceu com ao lado dele um ovo de 25 quilos de ouro, e ele vendeu agora e ele é milionário do dia para a noite. E ele nunca precisou de nada dos pais. Leve engano seu. Quantas e quantas vezes os teus pais e os meus pais tiveram que se sacrificar e muito para nos dar algumas coisas. E mesmo que eles foram as pessoas mais omissas, você está vivo aí, não está? Isso tem dois fatores: graça e misericórdia de Deus. E ainda sendo o pior pai do mundo e a pior mãe do mundo que você talvez teve, Deus ainda usou a vida deles para te sustentar, para você estar aqui até hoje. Você pode não ter tido o melhor, mas você pode se tornar o melhor. Mesmo que não te ofereceram as melhores condições, seja você agora a pessoa que vai se propor a oferecer o melhor para quem vai vir depois de você. Para de se culpar. Muitas vezes, antes de você considerar inclusive o teu comportamento como pai e mãe, você precisa considerar o teu comportamento como filho. Porque normalmente, o que você é como pai e mãe é um reflexo do teu comportamento como filho. Você está fazendo às vezes exatamente o que o seu pai e a sua mãe, o que você fez pelos teus pais, você está fazendo com os teus filhos, e talvez você entenda por que não está dando certo. Veja a sua relação com os seus pais como que é. Se ela for saudável, louvado seja Deus. Se ela não for muito boa, com toda certeza a tua relação com os teus filhos também vai ter algum prejuízo. Vai ter alguma brecha que o inimigo muitas vezes vai tratar de trabalhar na tua vida e na minha vida. E aí a pergunta: como é que você trata a autoridade espiritual dos teus pais depois que você casou? Porque alguém diz assim: não, você casa, teu pai e tua mãe agora seguem a vida deles, e é óbvio, você vai ter a tua casa, você vai ter a tua família. Mas quer saber o dia que teu pai e tua mãe não vai ter mais nada para te falar? O dia que você estiver sepultando eles. Porque pai e mãe tem sempre alguma coisa para ensinar. Eu me surpreendo com as coisas que eu aprendo com o meu pai e com a minha mãe. Sempre tem uma coisa nova. E não é porque eles vêm falar: ó, filho, senta aqui, aprende isso e tal. A vida nos ensina, a gente observa. E eu tenho aprendido isso cada vez mais. Nos meus longos 34 anos de idade, ó, agora alguns ficaram até com uma inveja santa, né? Anda assim, quem dera eu tivesse uns 10 a menos para ficar igual o pastor, né? É a vida. Mas nesses longos 34 anos que eu tenho de existência, e muito menos de vida cristã desse período, eu posso dizer uma coisa para vocês: cada vez mais eu me convenço que eu tenho que olhar para as pessoas mais velhas, porque sempre elas vão ter alguma coisa para me ensinar, tanto de bom quanto de ruim, com certeza.
mas pode ter certeza que muitas vezes, sempre, vai ter muito mais coisa boa do que ruim para me ensinar. Porque os erros que eu acho que são certos hoje, eles já viram lá na frente, há muitos anos atrás, que vai dar tudo errado. E filho tem que aprender pelo menos a escutar os seus pais. Mesmo que você tome uma outra decisão, mas dê o privilégio a eles de ouvi-los, daquilo que eles pensam sobre o que você quer fazer. Toda decisão de ordem financeira, às vezes eu faço mais ou menos assim, eu converso com a Márcia, a gente troca uma ideia, a gente podia fazer assim, eu estou pensando em fazer isso, isso e isso. E aí depois eu vou no meu consultor financeiro. Pai, eu estou pensando em fazer isso, isso, isso. Uma vez ele virou para mim e falou assim: rapaz, você vai entrar numa fria que você não tem ideia. Na hora eu desisti. Porque acho que ele já entrou nessa fria umas 30 vezes, então ele já aprendeu. Agora por que eu tenho que tentar provar que ele está errado? Meu irmão, siga os conselhos dos seus pais. Entenda que a autoridade é uma coisa que se constrói com a vida. E os pais, eles têm uma responsabilidade fundamental na vida espiritual dos seus filhos. Às vezes você não está entendendo porque teu filho não vem na igreja. Não se pergunte por que ele não vem mais à igreja. Se pergunte o que ele tem visto em você como pai e mãe, que talvez o tenha afastado dos caminhos do Senhor. Eu não estou dizendo que tudo que você faz então é culpa sua agora porque teu filho, não é isso. Mas eu estou dizendo assim, faça uma avaliação em quais foram os teus acertos e erros como pai e tente melhorar naquilo que você reconhece que você errou. E posso garantir uma coisa para todos vocês aqui: todo mundo aqui já cometeu erro na paternidade e na maternidade. Não tem um que nunca errou aqui, principalmente na questão cristã. Eu tenho certeza que eu já errei uma porção de vezes, e você já errou também. O feio não é você errar, meu irmão. O feio é você continuar errando e querer insistir que está certo só para ninguém achar que você errou. Além de ser feio, é burrice. Então, meu irmão, seja inteligente, reconheça teus erros, veja onde você errou, veja onde você foi omisso, volte atrás, procura teu filho lá e pede desculpa para ele. Você exagerou, a mão pesou mais forte, senta com ele um dia e fala: ó, Deus falou comigo que eu errei, eu devia ter corrigido você, mas não com o tamanho da força que foi. Eu devia ter castigado você, mas não da maneira como foi. Meu irmão, errar é humano, reconhecer os erros é divino, é de Deus para nós, é aprendizado, é experiência, e você precisa aprender a conviver com essa experiência e com essa oportunidade. Tem um terceiro aspecto aqui, o legado espiritual dos pais. 1 Pedro 1,18: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados. Meus irmãos, tem pai preocupado em deixar legado financeiro para filho. Não, eu preciso deixar uma segurança financeira. E eu vejo pessoas riquíssimas que deixaram milhões para os seus filhos, propriedades, e não dura 6 meses, não dura 1 ano, acaba. Porque legado não é dinheiro, legado é vida. O que você passar para os teus filhos é o que eles de fato vão viver. Eu sempre tenho procurado ensinar para as minhas filhas, e agora para o Daniel quando cresceu, o seguinte: a questão não é o que nós temos, é o que nós somos. Não é o que você conquista, mas é quem você é em suas conquistas. O que você teve que abrir mão para conquistar? O que você teve que negociar para ter o que você tem? O que você teve que aceitar de errado para chegar onde você chegou? Esse legado marca, porque os nossos filhos vão entender isso e vão conhecer esse outro lado nosso, e isso vai ser uma grande dificuldade para todos nós. Legado, meu irmão, é algo que você estabelece de maneira permanente.
Pastor, quer dizer que então eu não devo deixar uma propriedade para o meu filho? Claro que você pode, meu irmão. Se você tiver, faça. Eu agradeço a Deus. Quando eu casei, o meu pai deu um apartamento para mim e um para o meu irmão. Ele falou: ó, isso aqui vocês vão casar, cada um vai ter uma propriedade. O que vocês vão fazer com essa propriedade a partir do casamento de vocês é problema de vocês. Aprendam a administrar. Talvez eu tive um privilégio que muitos não tiveram, do meu pai poder me dar uma casa própria logo que eu casei. Isso é uma grande bênção. E eu valorizo demais isso, e não me sinto nem melhor e nem pior do que ninguém por isso. Não porque eu não tive que ralar, ou porque eu tive que ralar demais, mas porque eu tive um privilégio de não simplesmente receber uma propriedade, mas de eu saber do suor que meu pai teve para conquistar aquilo. Porque o apartamento que eu ganhei do meu pai no meu casamento foi comprado no ano que eu nasci. Então eu casei aos 20, aquele apartamento já era do meu pai há 20 anos. E ele me deu de presente. Aquele apartamento tinha uma história. Porque foi quando a família, o meu pai, a minha mãe, eles saíram de uma fase extremamente difícil da vida deles, de lutas e lutas e lutas e perdas e problemas, para começar a viver uma vida nova. E eu sei que o meu nascimento teve também esse momento onde a história da nossa família começou a ser reescrita. E aquele apartamento tinha esse símbolo para nós, para a nossa família, porque foi a primeira vez que nós estávamos então agora morando numa casa própria. E eu estava nascendo, mas os meus pais já estavam casados aí há bastante tempo. E depois de décadas eles foram conquistar o primeiro imóvel deles próprio, depois de muito trabalho, de muito suor. Então quando eu ganhei aquele presente, para mim não era simplesmente um apartamento, para mim era a história da minha família que estava sendo contada ali. O sacrifício e o suor que os meus pais tiveram tantos e tantos anos para conquistar alguma coisa. Então para mim isso teve valor. O legado que eu sempre tive dos meus pais, de serem pessoas extremamente trabalhadoras, de não ficarem com a boca aberta esperando cair do céu, mas de colocarem a mão no arado e trabalhar para conquistar as coisas. Eu nunca me contentei em ficar parado, porque eu nunca vi isso nos meus pais. Isso é questão de reflexo. O legado que eu tenho dos meus pais é que eles me ensinaram a trabalhar, a correr atrás das coisas, a não me contentar em fazer igual todo mundo, mas sempre tentar fazer alguma coisa diferente. E estar acima da média, não para mostrar para as pessoas que nós somos melhores, mas que nós temos a capacidade de conquistar mais, de sermos pessoas melhores, de alcançarmos voos maiores. Eu não estou falando, gente, de prosperidade, eu estou falando de vida, de legado. Nós não podemos nos conformar com a mediocridade, de viver na média, de viver igual todo mundo. Nós temos que buscar melhor. Nós temos que trabalhar mais, não trabalhar para nos escravizar, mas trabalhar com qualidade, entendendo que tudo que nós fazemos tem um resultado. Eu tive esse legado dos meus pais, de ver que sempre eles trabalharam pela família, de ver que sempre eles dedicaram tudo que eles podiam em benefício nosso, para que nós tivéssemos uma condição melhor. E é isso que de alguma forma eu tento passar para os meus filhos hoje. Agora, que tipo de legado? A Bíblia diz que não foi com ouro, não foi com coisas fúteis que a gente foi conquistado. A gente foi comprado por um sangue extremamente precioso, o sangue mais precioso da história, que foi o sangue de Jesus. O legado de Deus para nós foi um legado de entrega. Eu recebi, mas alguém teve que se entregar. Eu fui salvo, mas alguém precisou morrer. Que tipo de legado que você está deixando para os teus filhos? Você tem que deixar limites para os teus filhos, mas você não pode matar a personalidade deles. E tem um outro detalhe que muitos pais eu vejo que erram. Eu talvez, com certeza, já cometi muitas vezes esse erro, de tentar transformar os meus filhos num reflexo daquilo que eu sou, ou fazer dos meus filhos a concretização dos sonhos que eu não vivi. Meu irmão, isso é o maior tiro no pé que um pai pode dar. Porque já pensou, você queria ser um grande empresário e Deus chamou seu filho para ser pastor. Vai dar ruim, não vai ser compatível. Ah, pastor, eu sonhei a vida inteira em ser atleta, eu não consegui, vou investir pesado na carreira do meu filho. E de repente o teu filho quer ser um professor maravilhoso, quer mudar a vida das pessoas, e você quer transformar ele num atleta.
Você tem que deixar o seu filho desenvolver a personalidade dele e aquilo que ele foi chamado por Deus para ser. Tem pais que querem modelar seus filhos. Filho, quando você crescer você vai ser isso. Pastor, mas eu nunca falei para o meu filho o que ele tem que fazer. Mas você colocou ele em todos os caminhos que você desejava. Está errado. Você tá matando a personalidade do seu filho. Legado não é o que você quer para o seu filho, é o que você ensina de Deus para o seu filho, para ele se tornar lá na frente. Às vezes você está pensando que a melhor educação, a melhor roupa, e tem pais que se matam para dar a escola mais cara, a roupa mais cara, o celular mais caro, a viagem mais cara, o sei lá mais caro, sempre para você fazer tudo por ele. E na verdade, se o teu filho tivesse o minuto sinceridade com você, onde você não o recriminasse, ele ia dizer assim: eu só queria ter um pouco mais de tempo com você, mas tudo bem, fecha aspas. Filho, mas eu dediquei a minha vida para te dar o melhor. Ele fala: então, eu só queria um pouco da sua vida, não o melhor, porque para mim melhor seria estar com você, não ter aquilo que você me dá. Às vezes você está pensando que legado, meu irmão, é dinheiro, é boa escola. É claro que o que você puder fazer pelos teus filhos você pode fazer e deve, não há problema, mas não é isso que vai definir a personalidade deles. Eu conheço crianças que estudam em escolas top, assim, de primeiro escalão, que fazem os melhores cursos e que se tornam as crianças mais complicadas e os adolescentes e jovens e adultos mais traumatizados que tem, porque não é a escola boa, não é o carro bom ou a roupa boa que você dá para o teu filho que define o caráter dele, a personalidade dele. Talvez isso até piora, porque se ele não tem isso muito claro, tudo que você vai dar para ele vai tornar ele uma pessoa fútil, uma pessoa só preocupada com coisas e não com pessoas. E na nossa vida o que vale são as pessoas e não as coisas. Pessoas são importantes, coisas se usam, pessoas se relacionam. Não use pessoas, use coisas. Use um celular, use um tablet, use um carro, use uma casa para viver, mas se relacione com pessoas. O maior legado que uma família deixa é quando nós conseguimos ensinar aos nossos filhos que o que mais importa é a vida que nós podemos viver com as pessoas e a amizade que nós podemos construir com as pessoas, apesar das coisas. É o que nós somos apesar daquilo que nós temos. Vamos avançar porque o tempo urge. Às vezes tem algumas coisas que a gente precisa entender também e que precisam ser abandonados. Tem um monte de pai que já mexeu com um monte de coisa errada e nunca reconheceu isso. E você, como pai, você tem que chegar para os teus filhos numa certa idade e dizer: olha, eu tomei algumas decisões e que em Cristo aquilo se acabou. E eu não estou dizendo para você fazer uma lista e contar tudo para o teu filho, não é isso, mas você deixar claro de forma objetiva algumas coisas, algumas decisões que você tomou no passado que não foram legais, para que o seu filho entenda que você reconheceu os teus erros e que você não deseja isso para eles. Tem pais que ocultam as suas decisões erradas porque dizem assim: não, se eu contar para o meu filho que eu mexi com macumbaria, que eu fiz tal coisa e tal, nossa, o que meu filho vai pensar de mim? Meu irmão, é melhor ele pensar até num primeiro momento alguma coisa de você, mas ele entender que você reconheceu que as tuas decisões lá atrás não te trouxeram benefício nenhum e que agora você está no caminho certo, do que você fazer exatamente o contrário. E a gente precisa compreender isso de forma muito sincera, a gente precisa abrir o coração para isso. Quarto, a cobertura espiritual dos pais. A proteção dos seus filhos não está simplesmente ligada ao fato de você levar as crianças à igreja, colocar numa boa escola ou impedir que eles se tornem independentes antes do tempo. Meu irmão, cobertura sobre os seus filhos é, em primeira instância, aquilo que você oferece a eles no âmbito espiritual. A melhor coisa que você dá para os teus filhos é uma vida cristã saudável. O resto pode ser consequência do seu trabalho, mas o melhor presente que você dá para os teus filhos é a vida cristã que você vive e que você pode oferecer para eles, como referência, como uma base, um exemplo. Olha que interessante, preste atenção.
O que diz 1 Coríntios 7,14? Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Se você vive uma vida com Deus, esse reflexo vai ser transferido para os teus filhos. Essa cobertura espiritual que você tem que fazer sobre os teus filhos, meu irmão, ore pelos teus filhos. Preserve a identidade do teu filho. Trabalhe a autoestima dele, meu irmão. Sabe por quê? Porque hoje em dia, eu vou falar real para vocês, nas escolas está cada vez pior, principalmente quando o povo sabe que teu filho é crente. Antigamente era pior, mas hoje também está tão difícil quanto. A galera chega junto mesmo e apavora. Estou falando besteira aí, os adolescentes aí, ó. Eles chegam junto mesmo, de sola, né? Voadora com os 2 pés no peito, né? Porque vocês são crentes, né? Vocês são tudo trouxa, vão na igreja. Eles não falam assim, né? São tudo bonzinho, né? Esse lance de bullying e tal, esse negócio não existe, né? Na faculdade, na escola. Eu sei que a situação é muito difícil. Então trabalha a autoestima dos teus filhos dentro de casa, porque eles já estão sofrendo muito lá fora. Um monte de pressão. Meu irmão, se ser filho de crente é difícil, faz vezes 10 agora quando eles descobrem que é filho de pastor. Então, teu pai é ladrão, teu pai rouba a igreja, teu pai faz isso, teu pai não sei o que, teu pai não trabalha. Apesar que outro dia minha filha falou, um tempo atrás, né? Os meninos perguntando a profissão dos pais, né? Aí a Ana Flávia falou, isso ela era mais novinha, acho que ela estava na 2º ou terceiro ano. Aí, e seu pai, o que ele faz? Não, ele não faz nada, ele é pastor. Pois é. E ela me contou assim, pai, hoje perguntaram o que cada um fazia, e eu falei que você não fazia nada, porque você era pastor. Eu falei, filha, puxa vida, mas o pai não está sempre correndo para lá e para cá, vai pregar, faz visita, ora pelo povo, aconselha. Ah, sim, pai, tá, você faz essas coisas, mas assim, é lá na igreja, você não vai num lugar trabalhar todo dia assim e tal. Eu falei, entendi, tá certo, era a maneira que ela enxergava. Meu pai não faz nada, ele é pastor. Porque para ela, para fazer alguma coisa, ela viu que todos os pais iam numa empresa, eles tinham horário para entrar e para sair, e como o pai normalmente estava em casa durante o dia, tá, meu pai não faz nada, ele é pastor, né? Relacionamentos, meu irmão, você precisa incentivar o relacionamento dos teus filhos, questão de amizade. Apesar que esse é um tema bem difícil hoje, e você tem que abrir o olho mesmo. Você tem que saber com quem os teus filhos andam. Você tem que procurar conhecer os amigos dele, conversar com eles. Procura saber quem são os pais deles, o que esses pais pensam a respeito da vida. Falei hoje de manhã, volto a afirmar, desconfia até da tua própria sombra, meu irmão, porque o mundo é mau, os dias são maus. Você tem que saber quem são as pessoas que estão em volta dos seus filhos. Não descansa assim, porque estuda num colégio bacana, lá deve ser gente boa. Não vai por essa não cai nessa não. Mas é porque meu vizinho eu conheço há 50 anos. Lembra o louco lá lembra do país da Europa lá que guardou no calabouço lá a própria filha e já tinha vários filhos com ela durante, não sei, acho que 30 anos. Ele abusava dela e tinha os filhos com ela. E o cara parecia um cara ser politicamente correto, um cara super normal, um cara equilibrado. Meu irmão, peça para Deus te dar discernimento espiritual. Outra coisa, a herança espiritual. Você precisa levar os teus filhos a entenderem o que significa ser filho de Deus. Está cheio de pai transferindo isso para a igreja, meu irmão. Sabe quem tem que mostrar Jesus para os seus filhos? Não é o pastor da igreja. Você precisa pastorear os seus filhos. Eles precisam entender que Jesus mudou tua vida e que eles precisam dessa mudança também. Mesmo que eles venham tomar decisão numa escola bíblica, num culto infantil, no culto da igreja, não é o problema isso que eu estou dizendo. Mas quem apresenta Jesus para os filhos são os pais. Você apresenta o teu Salvador para eles. Eles são a sua Jerusalém. Você precisa mostrar o caminho da salvação para os teus filhos. Quinto lugar, as portas de contaminação espiritual dos filhos. Às vezes, meus irmãos, o que está importando para os pais é as notas que o filho tira na escola, se ele faz as tarefas de casa e se ele aparentemente é obediente. E nem isso, nem sempre reflete uma boa conduta do teu filho, porque você pode ter um filho extremamente inteligente que faz tudo o que você pede, mas que vive completamente diferente de tudo o que você pode imaginar.
E olha que se tem uma coisa que é real, são os filhos que são ninjas. Engana direitinho o pai e a mãe, faz tudo lá, aparece para o pai e para a mãe que é um anjo. Depois revela uma outra face complicada. E existem algumas portas importantes que a gente precisa entender. Texto de Paulo, Tessalonicenses 5, 23, primeira: que o próprio Deus de paz santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Existem 3 aspectos fundamentais da nossa alma que a gente precisa entender: mente, emoção e vontade. A porta da mente, ela é interessante porque a gente deixa entrar muita coisa e a mente guarda. Deuteronômio 7:26: não levem coisa alguma que seja detestável para dentro de casa, senão também vocês serão separados para destruição. Considerem tudo isso proibido e detestem totalmente, pois está separada para destruição. Meu irmão, se tem coisa que aos teus olhos já está parecendo ruim, não deixe entrar dentro da tua casa. Ah, mas é porque um parente deu um presentinho tão legal. Ah, mas é porque aconteceu tal coisa. Meu irmão, para de tentar agradar os outros. Para de tentar fazer social com os outros, e com isso muitas vezes destruindo a tua própria casa. Você tem que deixar entrar na tua casa aquilo que traz bênção para a tua vida. Eu cansei de ver pai na época do Yu-Gi-Oh! Que estava fervendo lá, aquelas cartinhas lá, tudo com foto de demônio, e as crianças na igreja ficavam jogando aquilo lá. Aí um dia eu vi um menino lá: eu invoco o espírito das trevas, e ele jogou lá depois o Beyblade, que é no desenho lá. Meu irmão, eu quase caí para trás a hora que ele jogou o Beyblade e invocou o espírito das trevas. Ah, pastor, mas é um desenho. E você sabe todos os desenhos que o teu filho assiste? Ah, pastor, mas como é que eu controlo meu filho? Quem é o pai dentro de casa? Quem é a mãe? Quem é que ainda talvez manda teoricamente dentro de casa? Pelo amor de Deus, meu irmão. Ah, pastor, mas é a liberdade de se expressar. Isso não é liberdade não, isso é libertinagem. Existe uma diferença muito grande. Ah, pastor, não deixa o meu filho ver nada. Mas eu amo filme de terror. E aí você vê aquelas piores carnificinas lá, e depois você acha que os capetas não estão tudo entrando na tua casa lá para fazer a festa depois. Porta da mente, meu irmão. O que você deixar entrar na tua casa vai gerar uma contaminação, não só na tua vida, mas também na vida dos teus filhos. Preste atenção naquilo que está entrando nos ouvidos do teu filho. Que tipo de música que teu filho escuta? Vou piorar um pouco. Que tipo de música que você escuta? Preste atenção. Outra porta, tem muita coisa para falar aqui, mas vou ter que pular. Porta da emoção. Meu irmão, se tem uma coisa que a gente muitas vezes erra, é quando a gente trata os de fora melhor do que os de dentro. A gente trata os outros melhor do que os nossos. A gente dedica milhares de horas de atenção para todas as pessoas, relacionamento, festas. Eu sei que, né, é chato mexer nisso aí, né, mas a gente faz isso. Aí quando seu filho quer conversar com você, você diz assim: agora não tenho tempo. Porque agora eu estou com um cliente, agora eu estou com o meu chefe, agora eu estou com um paciente, agora eu estou agora eu estou falando com o meu amigo, agora eu estou falando com o meu vizinho. Aí o teu filho um dia vai falar para você, se já não falou: você tem tempo para todo mundo, você só não tem tempo para mim. Aí você é o Superman, você é a Mulher Maravilha lá fora, e você não vale nada dentro da tua casa com relação a respeito e consideração dos teus filhos, porque eles não te têm como referência. Porque aí você não dá atenção para a tua casa, só que o colega de trabalho dá, o colega da escola dá, o amigo da faculdade dá. E normalmente são esses que gostam bastante de oferecer droga para a gente, para os nossos filhos, que pegam a gente deprê e falam: ó, tem um negócio que pode te levantar, te colocar para cima. E aí que a maioria das vezes a galera entra para o engano. Tem a porta da vontade. Meu irmão, se tem uma coisa importante, é que você precisa ensinar o teu filho que nem tudo que ele quer ele vai ter na vida. O não é a maior lição que o teu filho pode ter de você. Porque o não, o mundo vai cansar de dizer para o teu filho quando ele crescer. Tem pai que diz assim: pastor, eu não sei falar não para o meu filho. Pode se preparar, você está criando um monstro. Pode se preparar. Tudo que seu filho quer você dá,
Todos os cursos que o teu filho quer fazer, você dá para ele? Todas as roupas que o teu filho te pede, você dá? Todos os equipamentos eletrônicos que o teu filho pede, você dá? Parabéns, você está criando um marginal. Pode ter certeza, porque ele nunca ouviu não. E um dia o mundo vai falar não para ele. E o dia que falar, você pode se preparar, porque o leão vai sair da jaula, e aí não vai ter ninguém para domar ele, porque ele nunca aprendeu a ter limite. Então, se tem uma boa lição, que é a porta da vontade, é você ensinar para o teu filho o que significa a palavra não. Agora não vai ter, eu não posso te dar. Tem pai se endividando até o fim dessa década para ficar satisfazendo o desejo dos seus filhos. E um monte de futilidade que não leva a lugar nenhum, que daqui 6 meses mudou a moda e ele já não quer mais e fica jogado. E tem pai que fica lá o ano inteiro endividado porque deu a boneca mais cara. Durou 1 mês, a criança já não quer mais saber da boneca. Ah, pastor, mas eu não aguento ver meu filho chorar. Veja teu filho chorar agora do que depois. Você ter que chorar por ele. 6º lugar, palavras para edificar a alma e a vontade. Efésios 6,4, aí também é para os pais. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Tem pai que não ajuda também, meu irmão. Fica provocando o filho, fica lá apurrinhando, fica desafiando o filho toda hora. Meu irmão, você não é competidor do seu filho, você é ajudante dele. Você está ali para levar ele a um crescimento, para ele poder encarar a vida como ela é. Agora tem pai que fica lá apurrinhando o filho, deixando o filho nervoso. Sabe que pode fazer o bem, mas não faz. Não, aqui eu estou ensinando meu filho a aprender a dar valor. Ele precisa ir fazer uma prova lá, ele que ande a pé esses 10 quilômetros para ele aprender quanto vale comprar um carro. Meu irmão, pega teu carro e leva teu filho, porque isso você não está ensinando nada para ele, você só está deixando ele com raiva. Agora, você mora ali na esquina, lá tem um mercado, teu filho já é grandão assim, resolvido na vida, aí o oposto é verdadeiro também. Não fica pegando bebezão lá para tudo quanto é lugar e fica levando lá. Ensina que tem algumas coisas que precisam de algum esforço. Agora tem pai que inverte tudo. Na hora errada, irrita. E depois, quando era para ensinar algum limite, vai lá e abre a porta da boiada, né? E aí não, você tem que saber definir os momentos certos para as coisas. E tem que mostrar isso para o teu filho. Meu irmão, diga palavras de bênção para os teus filhos, para edificar a alma dele. Parabeniza ele quando ele tirar uma boa nota na escola. Tá cheio de pai que o filho se matou, estudou, tirou 10. O cara tá esperando um aplauso do pai, botar na geladeira o boletim. Aí o campeão vai lá e fala: você não fez mais do que a sua obrigação, porque eu pago para você estudar. Aí no outro mês teu filho tira vermelha. E eu sei, meu pai cansava de falar para mim: você não faz mais que a tua obrigação. E eu entendi isso, que era realmente, eu era estudante, eu tinha que estudar, era minha obrigação. Mas depois que você falar brincando, você pode até brincar com ele, mas depois você fala: ó, parabéns, foi legal que você tirou essa nota, que bacana, ó, vai lá, continua assim. Ô meu irmão, elogia teu filho, elogia tua filha, porque aí você não elogia ele, e o cara da porta da escola lá, mal encarado, vai comentar: e aí, como é que foi a prova? Eu tirei 10. Pô, cara, parabéns, hein? Eu nunca tirei um 10 na minha vida, eu queria ser igual você. E aí vai lá e abraça teu filho pro caminho das trevas. E o cara abraça, porque ele nunca é elogiado. Meu, elogia teu filho. Agora, tem coisas também importantes aqui. Se você for muito rígido: ó, isso aqui não está limpo, você vai limpar com a língua até ficar limpo. Ah, meu irmão, quero ver se você tem coragem de botar a tua língua no chão para limpar. Você exige uma perfeição que você nunca teve dos teus filhos. Está errado. Prometeu? Cumpra. Não cumpriu? Pede desculpa e reconheça que você devia ter cumprido e que você não cumpriu com a tua palavra. Para de inventar desculpa. O que eu estou cheio de ver é pai inventando desculpa do porquê que não cumpriu promessa. E na maioria das vezes é tudo deturpação da verdade. Fica fazendo curva para não dizer assim: não, ó, eu errei, eu me esqueci, eu te prometi, mas eu não cumpri a minha promessa, me perdoa. A gente tem que começar a mudar isso. Fica acusando, ausência de perdão, faz o filho pedir desculpa para tudo, mas nunca pede perdão para o filho por nada de errado que faz. Está errado.
E outra coisa, meu irmão, para finalizar esse ponto, não fica fazendo comparação de filho não, tá? Quem tem mais de um filho, não fica assim, por que você não faz igual ao teu filho? Ou igual ao teu irmão, ou igual à tua irmã? Por que você não é igual a ele? Porque isso não edifica, isso traz destruição. Porque o teu irmão, a tua irmã, os teus outros filhos, são pessoas distintas aos olhos de Deus. E às vezes um tem mais inteligência que o outro para algumas coisas mesmo. E não dá para você exigir o mesmo padrão, porque o outro não vai oferecer. E quando ele vê que não consegue, ele desiste de tudo. Então tome cuidado. E a gente é muito tentado a fazer isso. Finalizando, irmãos, por favor, tentando aqui. Estou na última página. Como se opor a ataques malignos sobre os nossos filhos? Como é que a gente luta contra esse negócio? Marcos 7, 25 e 26. O diabo age contra a criança? Ou se age? De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher cuja filha estava com espírito imundo veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, Ciro-fenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse da sua filha o demônio. Tem criança endemoniada? Existe essa possibilidade, a Bíblia mostra isso. No Monte da Transfiguração, quando Jesus desce com os 3 discípulos, os outros 9 estavam apanhando e não conseguiam expulsar o demônio que estava no menino lá, que espumava e lançava o menino no fogo. E foi Jesus lá expulsar o capetinha lá que estava nele lá. Isso aí a Bíblia mostra. Existem coisas que precisam ser quebradas. Você precisa orar pelos seus filhos. Uma vez um menino chegou e eu vi essa cena. O menino sumiu do acampamento, filho de um irmão da igreja, e todo mundo no último dia, todo mundo saiu procurando o menino, e o menino estava lá na frente assim andando. O menino devia ter uns 10, 11 anos. Aquele dia, vou falar que a perna tremeu. Eu já tinha acabado de expulsar um demônio uma noite antes do motorista do ônibus. Foi louco o negócio. Uma menina envolvida com bruxaria se converte, a outra que mexia com feitiçaria também, com macumba, fica endemoniada. A gente expulsa o demônio dela. Depois o capeta pega o motorista do ônibus do acampamento nosso. No último dia, para ajudar, o menino some. Não, foi legal pra caramba assim. Os adolescentes voltaram crente. Tanto medo dos capetas lá que ficou catando a galera lá. O menino some. Eu estou numa estrada lá, eu falei pro pai do menino, falei, vamos por aqui. Foi Deus mesmo. Te olha o menino lá na frente assim, andando. Aí a gente foi indo com calma. O pai dele chamou pelo nome, falou, fulano. O menino virou com a cara totalmente transfigurada e falou assim, eu odeio você. Quando mudou a voz eu falei, Jesus amado, tem mais um agora para a lista. O menino estava possesso, 10 anos. E foi um processo ali de oração, conversando. Aí você fala assim, pastor, meu filho faz uns negócios que eu não entendo, muda a voz, entorta o olhar. Meu irmão, você tem que abrir teu olho. Você tem que batalhar espiritualmente contra as forças espirituais a favor dos teus filhos. Aí você fala assim, não vou mexer com isso, porque vai que dá alguma coisa pro seu lado, né? Pro meu lado, né? Então, meu irmão, você tem que orar. Aquela mulher foi clamar a Jesus pela filha. Ela foi lá, ela se humilhou diante de Deus e falou, Senhor, liberta a minha filha. Você tem que clamar pelos teus filhos, você tem que orar por eles. Meu irmão, impõe a mão sobre os teus filhos, abençoe a vida deles. Você está sentindo perturbação na tua casa? Meu irmão, se tem uma coisa que eu aprendi é que em perturbação o Espírito Santo não está. É demônio que age. Está tendo perturbação? Começa a orar. Começa a repreender. Filho gritando do nada à noite, gritando de medo com qualquer coisa, primeira coisa que você tem que fazer é orar. Se parar é espiritual, se não parar, aí você tem que desenvolver e tentar ver o que realmente pode estar acontecendo ali através daquela situação. Normalmente é espiritual. Lembre-se, e aí sim, que nem tudo é maligno, mas boa parte das coisas são, e a gente tem que tratar da devida maneira, né? Esteja pronto, meu irmão, para crescer espiritualmente. Para de levar problema para os outros, comece a resolvê-los diante de Deus. Ah, meu filho tem problema. Primeiro você busca ajuda, mas não vai viver a vida inteira buscando ajuda. Depois você vai se fortalecer para você fortalecer outros, para você ensinar outros o caminho. Recorra a Jesus, meu irmão, com quebrantamento, igual aquela mulher Ciro-fenícia. Ele falou, mas a mesa é para os filhos, os cães ficam à margem. Ele falou, mas até os cachorrinhos comem, né? Ela falou, ela disse assim, olha, ela se humilhou diante de Jesus, ela se submeteu à autoridade de Jesus. Se submeta ao senhorio de Jesus na tua casa, meu irmão. Olha o que diz o texto,
Eu coloquei até em letra maiúscula, em caixa alta aqui, 3 expressões que aconteceram no processo de libertação desse menino e que os pais precisam ter consciência. Tenha certeza de que há libertação, cura e reconstituição em Cristo Jesus. Olha o que diz o texto: quando o menino vinha vindo, o demônio lançou por terra em convulsão, mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou de volta ao seu pai. Tem 3 processos aqui, e que você como pai precisa tomar a sua posição. Você precisa repreender o mal na tua casa. Você precisa entender que a cura de Deus precisa chegar para o teu filho, para o teu casamento, para o teu relacionamento, para a tua relação com os teus filhos, com os teus pais. E você precisa entender que essa entrega é esse devolver de Deus para um novo tempo que a gente pode viver na presença dele. Aquele menino estava liberto, agora ele podia viver uma nova vida com seu pai. Mesmo que exista o caos, mesmo que os problemas estejam em volta da tua casa, ainda assim a cura de Jesus, ela está chegando para a tua família em nome de Jesus, e eu creio nisso. E uma promessa para a gente finalizar, Malaquias 4:6. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e os corações dos filhos para os seus pais. Isso aqui é uma promessa da parte de Deus. Por mais que a tua relação com os teus pais ou com os teus filhos não seja a melhor hoje, eu ainda quero garantir para você, pela palavra de Deus, se nós voltamos o nosso coração para o Senhor Jesus, Ele trará o coração dos filhos aos pais e o coração dos pais aos filhos mais uma vez.